Nós começamos agora a nossa série de videoaulas sobre Introdução à Teoria Cinética dos Gases para o nosso curso de Fundamentos de Físico-Química. Primeiramente, nós devemos imaginar os gases, como seria, do ponto de vista microscópico, o gás, um gás perfeito. Você pode imaginar o gás perfeito formado por partículas que estão, digamos assim, mergulhadas no espaço vazio, e essas partículas, átomos ou moléculas, estão em constante movimento aleatório. Essas partículas vão colidir entre si e vão também colidir com as paredes do recipiente que as contém. Então, essa figurinha aqui ilustra bem esse modelo microscópico de gás. As moléculas não têm a mesma velocidade e, após cada colisão, as velocidades moleculares são, digamos assim, mudadas. De repente você tem uma molécula extremamente rápida que colide com outra molécula, transfere parte dessa energia para outra molécula e, em seguida, vai ter uma velocidade menor. Então, a função que nos permite calcular a fração de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo é a função de distribuição de velocidades de Maxwell, que foi deduzida em meados do século XIX por James Clerk Maxwell, esse físico escocês. Tem a figurinha aqui dele. Então, essa aqui é a nossa função de distribuição de Maxwell. Isso quer dizer que se você quer calcular a fração de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo, você vai ter que resolver essa equação aqui. Essa fração, que eu vou chamar de f minúsculo, vai ser igual à função de distribuição de velocidades de Maxwell, que multiplica pelo intervalo de velocidades, ΔV. Só para você ter uma ideia, se você tiver uma amostra de oxigênio a 20 graus Celsius, você vai ter uma fração de 19 moléculas, 19 em cada 1000 moléculas, com uma velocidade no intervalo de 300 a 310 metros por segundo. Ainda em 20 graus Celsius, nós temos uma razão de 21 para cada 1000 moléculas de oxigênio, com velocidade entre 400 e 410 metros por segundo. Então, esta equação aqui, vocês estão vendo, função de distribuição de Maxwell, permite você calcular a fração de moléculas que tem velocidade dentro de um certo intervalo. Então, até vou dar um destaque a esta equação aqui super importante, que nós já vamos entender melhor suas propriedades e como utilizar essa equação para encontrar a fração de moléculas com velocidades dentro de um certo intervalo. Analisando um pouquinho melhor a nossa função de distribuição de velocidades de Maxwell, nós temos esse termo aqui constante. Ele assegura que a área sobre a curva de distribuição de velocidades vai ser igual a 1. Esse termo v ao quadrado assegura que a probabilidade de encontrar moléculas com velocidade zero vai ser zero. Nós podemos entender um pouquinho melhor pensando dessa maneira aqui. Você tem essa fórmula F, que seria a fração de moléculas com uma velocidade dentro de um certo intervalo. Então, que tal você colocar assim, N sobre N0, onde N seria o número absoluto de moléculas com velocidade entre V e V mais ΔV, e N0 é o número total de moléculas nesse sistema. Então, esse F é a fração de moléculas com velocidade entre V e V mais ΔV. Isso aqui vai ser igual a essa função de distribuição de velocidades de Maxwell, multiplicado pelo nosso intervalo de velocidades.
Então, esse V ao quadrado aqui assegura que você vai ter 0 moléculas com velocidade 0 e o número de moléculas com velocidade muito baixas é extremamente pequeno. Então essa curva aqui mostra bem isso. Esse termo aqui, exponencial de menos massa molar velocidade ao quadrado sobre 2RT, é uma espécie de função gaussiana que vai decrescer à medida que a velocidade aumenta e vai assegurar que a fração de moléculas com velocidade muito alta vai ser pequena. Esse termo exponencial aqui é dependente da temperatura. Isso indica que à medida que a temperatura aumenta, esse termo negativo aqui fica menor e resulta numa fração maior de moléculas com velocidades altas em altas temperaturas. Então, graficamente, as consequências dessa função de distribuição de Maxwell são colocadas aqui nessas duas figurinhas. Então, imagine que aqui no eixo de y você tem n sobre n0 e no eixo do x você tem a velocidade em metros por segundo. Se você pega 100 Kelvin, então você percebe que nas proximidades da velocidade 0 metros por segundo você tem 0 moléculas. À medida que a temperatura aumenta a fração de moléculas com velocidades dentro de um certo intervalo. Depois essa fração decresce à medida que a velocidade aumenta. Se você aumenta a temperatura, por exemplo, passa de 100 Kelvin para 300 Kelvin, a distribuição fica mais, digamos assim, espalhada. A velocidade mais provável se desloca para maiores valores. Então esse valor aqui no topo seria como se fosse a velocidade mais provável. A velocidade mais provável seria deslocada para maiores valores à medida que a temperatura aumenta. À medida que a temperatura aumenta também, a distribuição de velocidades fica mais ampla. Então a 100 Kelvin você tem uma distribuição estreita de velocidades, quer dizer que as moléculas vão ter velocidades mais próximas. A 1000 Kelvin, essa distribuição de velocidades fica mais espalhada, então você vai ter uma variabilidade maior nas velocidades moleculares. Também você vai ter uma fração maior de moléculas com velocidade dentro de um certo intervalo. Então isso tudo é previsto matematicamente pela função de distribuição de Maxwell. Você pode imaginar aqui um certo intervalo, por exemplo, digamos que aqui seja V, e aqui seria V mais ΔV. A fração de moléculas com intervalo entre V e V mais ΔV aumenta com o aumento da temperatura. Veja que para 1000 Kelvin é essa área sobre a curva aqui. Para 600 Kelvin é essa área menor aqui. Então, aumentando a temperatura, aumenta a fração de moléculas com velocidades maiores. Aumenta também a distribuição de velocidades moleculares, ou, em outras palavras, aumenta a dispersão nas velocidades moleculares. Agora você pode pensar também em termos de massas molares. Como o termo massa molar está aqui, a massa molar influencia também na distribuição de velocidades, de tal forma que as moléculas mais pesadas vão ter distribuições mais estreitas de velocidade. A variabilidade nas velocidades moleculares vai ser menor para moléculas mais pesadas, como você tem aqui, por exemplo, nesta figurinha aqui, para o oxigênio, você tem uma distribuição mais estreita de velocidade do que para o hélio. O hélio, por ser formado por moléculas menores, resulta numa variabilidade maior nas suas velocidades moleculares e também a velocidade vai ser maior. Então, moléculas de oxigênio são mais lentas que moléculas de hélio. Isso está descrito aqui nesse gráfico. Uma coisa que eu não citei para vocês é que a área sobre essas curvas tem que ser igual para cada temperatura. Então você tem a área sobre a curva verdinha aqui
a 100 Kelvin, é igual à área sobre a curva azulzinha aqui a 300 Kelvin. E esse primeiro termo aqui assegura isso. À medida que a temperatura aumenta, a dispersão nas velocidades moleculares aumenta e também aumenta o número de moléculas com velocidades maior, ou a fração de moléculas com velocidades maiores. As distribuições de velocidades moleculares são influenciadas também pelas massas molares. Gases mais pesados têm a distribuição mais estreita de velocidades, gases mais leves têm uma distribuição mais ampla de velocidades moleculares. Na próxima aula nós vamos usar essa equação da função de distribuição de Maxwell quantitativamente para calcular, por exemplo, velocidades médias. Até lá!